Alô Planeta Terra, alô Brasil, quinta-feira, primeira quinta-feira de abril, dia 4 de abril, dia 4 de abril. Olha só, já estamos entrando na segunda, na segunda, eh, na metade do semestre, né? Caramba, rápido, né? Janeiro, fevereiro, março, pum, voou. Aí, eu esqueci como é que chama. Aí, gente, tem um nome dos 3 meses, trimestre, imagina trimestre. Primeiro trimestre já foi. Então, naquele hábito que eu tenho tido, né, de deixar que o tema se escolha por si próprio, acabou que a terça-feira ficou fazendo uma dobradinha aqui. Ficou fazendo uma dobradinha aqui com a quinta-feira. E eu tenho mais ou menos, os temas têm sido meio compartilhados. Aliás, eu queria falar, antes de mais nada, algumas coisas interessantes, senão a minha equipe vai me dar bronca. No sábado passado, a gente fez um workshop de chakras, super bacana. E a gente está com uma agenda todo último sábado de cada mês, de 9 da manhã a 1 da tarde. Eu vou estar fazendo um workshop ao vivo, online, que vai estar disponível a gravação por uma semana, tá? E os temas vão ter sempre uma conversa com os 7 cursos que eu fiz gravados e que estão disponíveis na plataforma da Hotmart. E quando eu fiz esses cursos, isso tudo pós-pandemia, né? Porque eu estava dando só curso presencial e a pandemia entrou com um novo normal. Esse novo normal tem a ver com online e tem a ver com marketing digital. Eu, como não tenho nenhuma intenção de formar terapeuta online, eu não estou falando que quem faz está errado ou faz mal feito, eu conheço gente que faz bem feito, mas meu coração não bate. Para mim, formação de terapeuta tem que ser presencial. E curso presencial ficou uma situação complicada depois da pandemia, por um declínio financeiro e econômico e pela ascensão do online, que por um lado criou uma facilidade enorme, é fantástico. A minha esposa, Gabi, que tinha consultório de psicologia, acabou com o consultório e não quer sair de casa, atende gente do mundo inteiro, isso é sensacional. Agora, tem um outro lado da moeda do online, que é natural com tudo que vira moda. Tem absurdos, né? Você encontra cursos de formação de constelação, de terapia de respiração, totalmente gravado por menos de R$ 200, menos de R$ 300, né? Tem uns absurdos assim, né? Mas é como a moda, né? Como terapia da moda, como coisas que ficam na moda, tem a vantagem, por um lado, de divulgar a moda. Não estou falando de moda arte, moda de roupa, não. Coisas que ficam na moda. As modas têm essa virtude de divulgar, fica sendo conhecido. E, por outro lado, tem o outro lado da moeda, que é uma mercantilização enorme, picaretagem, né? Enfim. Mas é interessante porque eu venho acompanhando isso desde os anos 70, nesse nicho de terapia, espiritualidade, ecologia, né? Coisas naturebas, orgânicos, enfim. Quando a moda passa, fica quem é bom. Em geral, assim, generalizando, mas em geral é assim mesmo. Quando a moda passa, fica quem é bom, né? Fica aquilo que tem substância, que tem conteúdo, né? Isso é uma coisa assim bastante bacana. Então, a gente está nesse novo normal. Eu não sei para que caminhos que isso vai agora com inteligência artificial, com isso tudo. A gente não sabe muito bem para que caminho isso vai. Mas é possível que, de alguma forma, pelo menos com essa nossa bolha, aconteça mais ou menos isso. Né? As pessoas vão ganhando mais informação, vão estudando mais, vão praticando mais, vão se inteirando mais, e aquilo que é de má qualidade
tende a não se sustentar, né? Porque realmente, você formar um terapeuta de respiração ou um constelador num curso totalmente gravado, né? Até psicanálise tem isso, baratinho, não existe, né? Isso é picaretagem. Não tem como, né? Bom, pelo menos no meu conceito ético e de como eu suponho que deva ser uma coisa com boa qualidade, né? Principalmente em se tratando de gente que vai trabalhar com gente, né? E aí, quando o novo normal apareceu, que os cursos presenciais foram para o espaço, né? Porque acabou que curso presencial hoje, para terapeutas autônomos, para a minha área, ou você é muito conhecido, é muito medalhão, muito figurão, ou você está pilotando uma terapia que está muito na moda, né? Por exemplo, quando veio a pandemia, um pouco depois da pós-pandemia, constelação estava muito em alta, barra de Access também, né? Já tinha passado a moda, bom, Reiki foi muito lá atrás, já tinha passado a Theta Healing, teve um boom de Theta Healing, né? E agora está passando o boom da constelação. Então vamos ver que terapia agora que vai ficar mais em evidência, né? Isso, como eu falei, tem dois lados, né? Por um lado divulga, por outro lado um certo lado vulgariza, né? E que eu acho, como eu falei, que quando a coisa deixa de ser moda, quando se estabelece, né? Eu acho que o que é ruim não fica, né? Porque ninguém quer uma coisa ruim, né? Ninguém quer picaretagem. As pessoas embarcam nessas coisas por falta de conhecimento, por desespero também de resolver o seu sofrimento rápido, né? Isso também tem esse componente, né? E aí eu acabei produzindo, né? Eu tenho uma equipe de marketing digital desde do fim do ano retrasado e acabei produzindo o que eu chamo de treinamentos para a vida, que são 7 cursos gravados, que não são para trabalhar com pessoas, é para trabalhar consigo, e cada curso dentro de uma área que eu transitei, de uma área que eu tenho intimidade. Eu estou há meio século nessa história, né? Já dá para falar de meio século, né? Daqui a pouco eu vou fazer 70 anos. Eu estou há meio século pesquisando, lendo, aprendendo, praticando, e há 30 anos trabalhando com gente. Então eu procurei criar um conceito que fossem cursos com bastante conteúdo, mas muito simples, e práticas simples e muito efetivas, e que esses cursos todos conversassem entre eles. Isso é muito legal. Eu comecei falando isso por causa do workshop do último sábado de chakras. Um desses cursos é de chakras, tem de xamanismo, de respiração, de meditação, de sensibilidade e sensitividade, de relaxamento, né? Tá super bacana. E até o fim do ano a gente vai estar fazendo um por mês. E eu comecei falando de tudo isso porque eu tenho que falar algumas coisas, senão eu tomo bronca da equipe. Quando eu fiz o workshop, a gente fez uma promoção para quem participou do workshop para poder comprar o curso de chakras com descontão. E aí eu dei um papo na galera e a gente está fazendo essa promoção estendida para todo mundo, até meia-noite de domingo. Você pode comprar o curso de chakras, que era R$ 297, você compra por R$ 167, podendo pagar em 12 vezes com 5 anos de acesso. Tá? Dá uma olhadinha na minha bio e aproveita que meia-noite de domingo termina e volta para os R$ 297, tá bom? O próximo workshop, que vai ser no dia 26 de abril, vai ser de xamanismo, tá? Esses assuntos todos, eu tenho procurado dar uma abordagem que eu sempre ensino como eu gostaria de ter aprendido, né? Esse é o norte na minha caminhada de professor, que eu já estou fazendo isso há um quarto de século, né? Então eu sempre ensino como eu gostaria de ter aprendido.
Isso para mim é muito importante, essa forma de ensinar. E eu como não sou uma pessoa muito mística, eu gosto das abordagens mais filosóficas e mais psicológicas, né? Então, é mais ou menos dentro dessas abordagens que eu transito pelo xamanismo, pela meditação, pelos chakras, enfim, né? Eu tenho bastante quilometragem nesses assuntos, então tem um conteúdo legal e tem práticas legais. Então, fica atento, último sábado do mês, tá bom? Também tem um curso de xamanismo na plataforma da Hotmart. Então, eu estou aqui falando e estou aqui pertinho do tema da terça-feira, que é um tema que interessa para a gente, porque todo mundo sente um vazio, todo mundo sente uma falta, todo mundo sente um buraco com falta de plenitude. Todo mundo sente esse vazio, né? A psicanálise tem algumas teorias interessantes sobre essa questão da falta, mas está muito relacionada com os primeiros contatos do neném com a mãe, principalmente a primeira mamada, né, que é muito emblemática. Para quem trabalha com terapia de respiração, como eu, né, tem as teorias do Stanislav Grof e do Leonardo Orr, do renascimento e da respiração holotrópica, que tem muito a ver com a hora do nascimento, né? A primeira inspiração que você dá ao nascer. Então, a partir dali, traumas e faltas, né? Essa coisa da falta é muito importante, esse sentimento que a gente tem de que não está preenchido, de que falta alguma coisa, de que tem um buraco interno. E é claro que isso, com toda certeza, tem muitas origens, porque o ser humano é muito complexo, né? Eu não acredito em nada que tenha uma origem só, né? Nem vírus e bactéria. Para vírus e bactéria entrar no teu sistema, tem que abrir o sistema imunológico, né? Deixar aquela bactéria e o vírus fazer virar doença. E sistema imunológico tem uma relação muito direta com psique, emoções, sistema endócrino, nervoso. O ser humano sempre vai ser muito complexo. Mas tem um ponto, quem me acompanha sabe que eu sempre insisto muito nesse ponto, que eu chamo de uma lavagem cerebral cultural e religiosa, né? A religião vigente da nossa cultura, né? Essa nossa cultura cristã, judaica, greco-romana, né? Ocidental, branca, capitalista, a religião vigente desse universo, né? Que é a maior religião que tem no planeta até hoje, instilou no inconsciente coletivo essa informação, esse software com bug, já previamente com bug, vírus e dando pau, né, de que a gente, ao nascer, a gente já nasce pecador e culpado. Né? Até porque tem o mito do Adão e Eva, por causa do mito do Adão e Eva, o Adão come o que não devia, é punido. Por causa disso, a gente está na merda até hoje e tendo que fazer um ritual na igreja para limpar o erro do Adão lá, sei lá quando. Claro, tudo isso é mito, tudo isso a gente sabe que é mito, né? Isso não é literal. A Bíblia como toda a escritura sagrada, é muito simbólica, é muito arquetípica, é muito mítica, né? Necessita interpretação, tanto que no caso do Gênesis, né, pertence a um corpo de escrituras que se chama Torá, que é um dos livros importantes da cultura judaica, da religião judaica, e os 5 primeiros livros, que é o Pentateuco, foram teoricamente escritos por Moisés, que foi o cara que inaugurou a religião judaica, porque até então tinha um povo judeu, um povo hebreu, não tinha uma religião judaica, né? E a partir de Moisés se estrutura essa religião judaica e se estrutura uma ciência chamada Kabbalah, que é quem vai estudar o que aquilo quer dizer. Toda religião tem isso. Eu venho estudando religiões da Índia, né? A Índia tem, o budismo e o hinduísmo têm um sistema muito interessante, que são os sutras. Sutras são ideias complexas, são conceitos complexos, né, muitas vezes de uma subjetividade enorme, que são condensados numa frase.
Então precisa de alguém que realizou aquele conhecimento, que estudou, que integrou, que viveu, que entendeu, que acordou aquele conhecimento dentro de si para poder interpretar. Isso é uma forma. Quase toda religião tem um aspecto exotérico, que é a religião para o povo. Em geral, é mitologia e ritualística. Liturgia, ritual, cerimônia, né? E a mística. A mítica e a mística. O conhecimento mesmo é estudado por uma elite da religião. Isso vale para qualquer religião. No islamismo você vai ter o sufismo como uma expressão mais esotérica do islamismo, né? E no judaísmo você vai ter a Kabbalah, né? Tudo isso porque eu falei do Adão e Eva, né? Pois é, o Adão e Eva, na minha opinião, são responsáveis por esse nosso sentimento de vazio. Porque não a partir de Adão e Eva, mas a partir do momento em que a igreja inventa a Bíblia, né, constrói a Bíblia lá no século I, II ou III, não sei se foi Constantino, Justiniano, no primeiro concílio, a Bíblia é inventada, né, é criada, resolvem botar aqueles 4 evangelhos, né, embora a Biblioteca do Vaticano reconheça que tem outros, né, botaram aquelas epístolas, a maior parte de Paulo, né, embora a Biblioteca do Vaticano reconheça que tem outras epístolas, e pegaram a Torá judaica, chamaram de Velho Testamento, o resto de Novo Testamento, e o que acontece naquele momento é que a Igreja Católica, a jovem Igreja Católica, em vez de aceitar a exegese, né, a interpretação dos judeus, afinal Jesus falou que não veio mudar a lei, né? Então, em vez da igreja aceitar a interpretação milenar judaica do Velho Testamento, ela resolveu não interpretar e considerar tudo aquilo ao pé da letra e, a partir dali, instilaram no inconsciente coletivo, transformaram mitos em verdades literais. Eu moro na roça, eu tenho vizinhos bem simples, gente que acredita até hoje que Deus é alguém que está em algum lugar, que fez o mundo em 7 dias, né? Que teve um anjo que caiu, virou Satanás, que teve Adão e Eva que viviam no paraíso pelado e a serpente tentou Adão e ele comeu a fruta, né? Tudo mito, né? Estudadíssimo pela Cabala, né? Só homens com mais de 40 anos podiam estudar essa ciência, né? E a igreja transformou isso numa história literal. Isso piorou a nossa situação porque isso realmente instaurou no inconsciente coletivo da nossa cultura esse software podre, né, que faz a gente, ao nascer, já trazer no DNA, isso é epigenética, morfogenética, a gente já traz no nosso DNA, ninguém ensina pra gente que a gente, ao nascer, a gente é pecador e culpado. Que a gente, ao nascer, é alguém que não é e que não tem. A própria psicanálise fala que a gente nasce uma tábula rasa, né? Que a gente nasce um papel em branco. Imagina, a gente nasce com coisa beça, com coisa de vidas passadas, da nossa ancestralidade, da interação que a gente faz com o inconsciente coletivo. É de uma complexidade imensa. Aquilo que constrói a gente como visão de mundo, como autopercepção, autoimagem, né? A forma como a gente vive dentro da gente, como a gente se insere no coletivo. E aí ficou um paradoxo. Na verdade, esse paradoxo ele só ficou muito claro para mim, porque tudo isso é uma viagem minha, que eu estou compartilhando com vocês, né, jogando essa conversa dentro. Peraí, caiu, derrubei o copo aqui, peraí, só um minutinho. Eita ferro, aí depois eu seco.
O que que fez? É, o que que eu pude fazer? O que que a gente continua fazendo, apesar da gente saber que Adão e Eva é mito, que a gente não acredita em mais nada disso? Né? Mas o que que isso instaurou como um software podre na gente? É por ser alguém que não é e que não tem. A gente sente um vazio que não existe. Agora eu lembrei que eu estava falando quando o copo caiu. Esse paradoxo ficou claro para mim nos anos 70, 80, quando eu comecei a atolar meu pé na jaca da Índia, né, quando começou a entrar no Brasil com profusão, né, yoga, ayurveda, vedanta, budismo, meditação, chakra, essa coisa toda oriental, né, quando começou a entrar. E o cerne da filosofia da Índia, quando você vai estudar yoga, vai estudar vedanta, né, o cerne, a espinha dorsal, o núcleo daquele pensamento, que tem 5, 10 mil anos, sei lá, muito tempo, né? O núcleo é a premissa de que quem quer que seja Deus nos fez, nos construiu, seja lá como isso aconteceu, perfeitos, completos, inteiros. A própria Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? A mesma igreja que diz que a gente nasce culpado e pecador, mas tudo bem, né? Botar o meu foco aqui para o Oriente, que é mais interessante. O que que Índia, China, Tibete vem falar para a gente? Budismo, hinduísmo, que a gente já nasceu inteiro, pronto, não falta nada. A única coisa que nos falta, gente, isso é muito sério, porque isso é a chave do paradigma que pilota, que fomenta a maior parte do nosso sofrimento. A maior parte do nosso sofrimento. O único problema que a gente padece, a única doença, a única questão que a gente tem é a ignorância de quem a gente é. Agora, percebe como isso exige logísticas internas diametralmente diferentes, opostas. Uma coisa é você nascer sem ser e sem ter. Imagina, você nasce um ser humano página em branco. Né? Não, e tem uma coisa que é um dificultador imenso. Né? A gente só tem uma vida para construir um ser humano digno de ser aceito por Deus depois que a gente morrer. Então, a gente nasceu pecador e culpado, a gente só tem uma vida e ainda tem um Satanás fungando no seu cangote, tentando sacanear o projeto divino. Eu acho que não tem ninguém no céu. Eu acho que deve ter Deus, Nossa Senhora e Jesus Cristo. Porque é impossível você nascer alguém que não é e que não tem, e numa vida humana só, com Satanás fazendo todo tipo de estrepulia para te desviar, você tem que construir. Gente, o purgatório deve estar cheio, deve ser muito divertido. O purgatório, porque está todo mundo lá. Né? Não tem ninguém no céu. Beleza? Brincadeira, a gente ri, mas, gente, emocionalmente a gente ainda funciona assim. Sabe o que a gente fez disso? Sabe o que a gente... A única coisa que a gente soube e pôde fazer para lidar com essa falta, com esse buraco, com essa incompletude, buscar fora. E buscar fora a completude de uma coisa que é completa é a promessa de 100% de não funcionar, que é o que tem acontecido com a gente. Né? Vou repetir pela enésima vez aquela frase genial do Einstein, que não é literalmente assim, mas que é isso. Como é que você quer que aconteça diferente se você continua fazendo do mesmo jeito, tentando do mesmo jeito, usando os mesmos procedimentos? E a gente continua geração após geração, porque a gente não aprendeu diferente, a gente busca a completude de uma incompletude que convenceram a gente que a gente tinha. Claro, tem aquela falta psicanalítica, tá, beleza, tem, ótimo, mas tem uma informação que fica no campo mórfico, que fica no registro acástico, que fica no inconsciente coletivo dessa incompletude. Então a gente sente uma coisa que não tem. Olha o tamanho disso dentro da gente. Se os hindus, chineses, tibetanos, japoneses da vida, budista, hindu, taoísta, têm razão, a gente sente um vazio que não tem.
porque não tem vazio nenhum. Esse vazio é um vazio que foi colocado. Esse é um vazio que já vem de nascença com a gente, porque está no campo mórfico. Muito provavelmente em função de 2000 anos convencendo a gente de que a gente é pecador e culpado de nascença. Olha que merda, né? Mas o fato é que, é claro que é mais complexo, é claro que tem outras causas. Como eu falei, também tem a história das terapias de respiração que são muito focadas na vida intrauterina e principalmente no momento do nascimento, onde se criam muitas coisas ali de tensões, de faltas, de traumas, né? Tem aquela pegada psicanalítica da primeira mamada, aquela coisa toda, né, de uma falta, aí que você se instaura uma falta, uma incompletude, que você passa a sua vida inteira tentando preencher essa incompletude e nunca acontece. Nunca acontece porque não tem incompletude. Então a gente vive esse paradoxo maluco de sentir, às vezes, muito, muito forte, muito intenso, muito profundo, muito amplo dentro da gente, um buraco imenso. É claro que a gente vive coisas na vida que também são combustíveis dessa incompletude congênita, né? Os abandonos, os bullying, os abusos, né? As rejeições, as traições, decepções, frustrações, tudo isso são combustíveis, né? Vão se agregando nesse buraco original. Mas tem um buraco original, tem uma falta que não existe, mas existe quando a gente sente. Isso por si só traz nos bastidores uma mensagem interessante. Se eu tenho o poder de instaurar dentro de mim uma raiva, tristeza, medo, depressão, angústia, porque sou eu que faço, né? Independente do outro, independente do que o outro fez, né? Aí vem aquela frase do Sartre, né? Não importa o que o outro fez com a gente, o que importa é o que a gente fez do que o outro fez com a gente. Eu acredito nisso piamente. É claro que eu não estou falando de extremos. Claro que eu estou generalizando. Claro que eu estou trazendo aqui para a vida neurótica normal e comum da gente, né? Óbvio, que é a maioria da espécie humana. Mas o fato é que a gente fica surrealmente repetindo o mesmo procedimento de buscar fora a completude para uma incompletude que não existe, né? Eu gosto da história do copo, né? Para que ficar enchendo um copo cheio? A gente transborda o tempo todo. A gente transborda pelo nosso emocional, pelo nosso sentir. A gente está transbordando o tempo todo, por várias vias, né? Principalmente tristeza, medo, angústia, raiva, tudo isso é transbordamento. Tudo isso é transbordamento, no sentido genérico do termo, né? E aquilo que eu estava falando, é interessante como a própria medicina já não fala, fulano teve um câncer, fulano fez um câncer, fulano fez um AVC, fulano fez um infarto. A gente fez a nossa tristeza, a gente fez a nossa angústia, a gente fez uma autoimagem ruim, alto valor baixo, pouco amor próprio. É claro, como eu sempre digo, a gente, né, isso é um fato que ainda é pouco introjetado na nossa visão de mundo, que é questão do inconsciente, gente. A gente precisa urgentemente introjetar na nossa visão de mundo, na forma como a gente lida com a gente, com a vida e com o outro, o fato de que a grande, imensa, gigantesca maior parte da existência está acontecendo agora e a gente não participa. Não estou falando só do inconsciente freudiano, não. Eu estou falando de tudo que não é consciente. É muita coisa. É muita coisa. E esse é o grande nó da gente. Porque tem muitas instâncias internas que estão funcionando, que estão trabalhando, dificultando, enfim, né? Criando, fomentando essa complexidade gigantesca que é quem a gente é. Agora, o fato, eu acho muito emblemático, né? Eu vou repetir de novo,
porque eu acho isso muito, muito significativo, a questão da multiplicação da tecnologia do Alcoólicos Anônimos, que é o método Minnesota, é o método dos 12 passos, do evite o primeiro gole, do só por hoje, né? Que era o AA, era o Alcoólicos Anônimos, que, se eu não me engano, foi fundado por 2 ex-alcoólicos americanos. Depois veio o Narcóticos Anônimos dentro da mesma história. E hoje, gente, dentro desse método, a gente tem workaholics, viciado em trabalho, em sexo, em emocionais. Tem o dependente de amor e sexo, o DASA, por exemplo. Você tem malhador de academia, usuários de informática, de videogame, comida. Olha, tudo coisa saudável. Tirando drogas e álcool, o resto é saudável. A compra, viciados em compras. Né? Comprar é legal. Né? Academia, informática, comida, sexo, trabalho, tudo legal. E tudo vira droga. E o que faz virar droga? A tentativa de completar uma incompletude. Isso vale poderia falar de outros jeitos que abrangem outros estilos, né? Anestesiar a dor, fugir, sair do contato daquilo, né? Seja lá o que for. A gênese disso é o famigerado buraco interno, a falta, né? O vazio, a incompletude. E aí, é claro que de fora para dentro nunca vai completar. Eu sempre falo aqui uma coisa que em consultório sempre foi muito presente esse tipo de fala de cliente. Porque gente que chegava com o tapete puxado, gente que chegava no vácuo porque se separou, porque ficou viúvo, porque os filhos saíram de casa, porque se aposentou, porque roubaram um bem material. E aí eu inventei, né? O pessoal que estudou comigo sabe, né, que eu tenho umas perguntas que eu chamo de perguntas bússola, perguntas para poder aferir, para poder se autoaferir. E para mim a primeira delas é: quem sou eu sem? Então você se perguntou? Quem é você sem? Quem é você sem seu casamento, seus filhos, seu trabalho, seus bens materiais, sua vida social, seus vícios? Tirando tudo isso, quem que sobra? O que sobra? De quem? É uma pergunta, né? E sobra pouco. Sobra pouco porque a gente funciona meio como polvo, né? A gente vai colocando tentáculos nas coisas. Né? A gente coloca tentáculo na vida social, profissional, doméstica, afetiva, bem material, dinheiro, fama, o que quer que seja. Cada vez que uma dessas coisas cujo tentáculo está sugando, né, some, né, aí dá problema. Quando acaba a onda do baseado, quando acaba o orgasmo, quando acaba aquele prato cheio de doce, aí volta, né? Quando eu me separo, quando eu me aposento, né? Sabe por quê? Porque a gente ancora. A gente ancora a expectativa, o desejo de completar esse vazio, de encher esse buraco de sofrimento. E aí, como a gente não aprendeu, né, a gente sofre de dupla ignorância. A gente tem ignorância de quem a gente é, tudo bem, é uma ignorância muito, muito visceral, muito atávica, muito nuclear, mas a gente ignora o que fazer com isso. A gente só tem mais informação, né, que foi agregando para a gente sair dessa forma pensamento, dessa lavagem cerebral, do pecado e da culpa, a partir do Freud, né, quando a psicologia realmente ganha um dinamismo maior, e nos anos 70, quando Oriente entra no Ocidente, né, que aí entra uma onda, né,
de yoga, budismo, meditação, shiatsu, acupuntura, medicina chinesa, ayurveda, aí inunda nossa, né, nossa cultura de possibilidades. E de uns 20 anos para cá, 30 anos para cá, essa eclosão de terapias holísticas que também desagou, né? Aqui, constelação, teta healing, alinhamento, leitura de aura, frequência de brilho, coisa pra caramba, tem um monte de terapias, né? Aí a gente começou, isso não tem meio século, né? O Freud tem 120 anos. Mas eu tenho o quê? Meio século que a gente começou a olhar seriamente, né? Anos 70, eu me lembro disso. Eu surfei nas primeiras ondas, quando começou a entrar yoga, começou a entrar as terapias, começou a entrar ecologia, alimentação, budismo, meditação, e começou a entrar filosofia, outras religiões, outras espiritualidades, outras místicas, né? E isso foi fornecendo para a gente outros recursos, né? Mas isso a gente está muito no jardim da infância disso tudo ainda, né? A gente ainda está aprendendo, engatinhando na aquisição desses recursos, porque 2000 anos de lavagem cerebral é muita coisa, gente. A gente tem um trabalho muito grande para desconstruir. Não é só desconstruir na gente, desconstruir no imaginário coletivo, no campo mórfico mais profundo dessa nossa cultura ocidental, né? Para poder desconstruir essa força, né? Essa logística que faz com que a gente tenha esse movimento, é sempre para fora, é sempre esperando o externo, né? É sempre tentando mudar o fora. Pensa bem, quanto você já gastou de tempo cronológico, de energia, de neurônio, de saliva, inútil, tentando mudar os outros, tentando mudar pai e mãe, marido, mulher, filho, amigo, empregado, patrão, professor, aluno, com 100% de chance de não funcionar. A gente pode inspirar pessoas, tá? Né? Manipular pessoas, mas ninguém muda ninguém. Mas a gente não aprendeu outra coisa, a gente só aprendeu no fora, né? Se a gente não consegue obter do fora, a gente tenta mudar o fora. As duas coisas têm 100% de chance de não funcionar, porque não funciona assim. É uma questão de estratégia, né? É só você confrontar a estratégia necessária para forjar um ser humano que não é e que não tem de nascença e que ainda tem o mal brigando com o bem, e uma outra possibilidade onde é informado para você que não tem luta do bem contra o mal nenhuma, e que tem uma luta da luz e da sombra dentro da gente, e que é dentro da gente que a gente tem que se resolver. Porque o único problema que a gente tem é a ignorância de quem a gente é. Gente, pensa, né, como cada paradigma desse convoca a gente de uma forma totalmente diferente. Então, o que a gente está passando é por uma transição de paradigma. Isso faz parte de uma transição de paradigma. Porque é isso que eu falo para os meus alunos há 20 anos, né? É muito mais fácil aprender técnica. Agora, se a gente vai fazer um monte de cursos de terapia holística, mas não mexe na nossa visão de mundo, não questiona, né, esses aspectos mais filosóficos, psicológicos, né, do olhar, do paradigma mesmo, a gente vai ficar terapeuta holístico alopata, porque a gente vai estar trabalhando só com sintoma, só com efeito, né? A gente usa as técnicas holísticas, mas a gente continua olhando para a gente, para a vida, de um jeito cartesiano, mecanicista, pecaminoso, né? Como sempre foi. Como os ancestrais da gente, todos aprenderam geração após geração. Há muito pouco tempo que a gente tem recursos para começar a fazer diferente. Mas a gente continua tentando mudar o fora, porque isso é automático, isso é o que está condicionado. A gente tem que prestar muita atenção para isso. Buscar fora. Então, quem sou eu sem é uma pergunta boa.
porque a gente começa a mapear. E é importante começar a mapear internamente, né? Abrir um olhar interno, honesto, humilde e corajoso, né? Fazer terapia, meditar, né? Começar a usar esses recursos que estão vindo. Porque antigamente, gente, tinha só religião. Religião e ciência. Nenhuma das duas coisas necessariamente são especialistas para resolver o nosso sofrimento, nossa dor, que é emocional, que é psicológica. Religião é para conexão com Deus, com a espiritualidade, com a transpessoalidade, né? A gente tem que entender que tudo tem especialidade. Não tem caminho nenhum na religião, nem na filosofia, nem medicina nenhuma, nem psicologia nenhuma, que seja bom para tudo, para todo mundo o tempo todo. E que tenha a capacidade de atender toda a complexidade de um ser humano. Então tudo tem especialidade. Religião é mais para trabalhar o espiritual, que é importante para quem é importante isso. Né? A conexão com Deus, a conexão com a espiritualidade, com depois da morte, né? com os santos, com os anjos. Né? Isso é a função de religião. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um veneno que tem que sair do âmbito religioso e vir para um âmbito terapêutico. O que eu chamei de veneno? É te convencer que você é pecador e culpado de nascença. Como não foi ninguém que fez isso diretamente, isso já vem no DNA, olha só o trabalho que a gente tem que fazer para daqui a algumas gerações as pessoas já terem esse olhar de que a história é de dentro para fora, não é de fora para dentro. A nossa história é de dentro para fora. Mas há muito pouco tempo, por exemplo, que a gente tem essa perspectiva de que o fora é um produto do dentro. A qualidade frequencial, vibratória, emocional, relacional, psicológica, com as quais eu lido com o meu entorno, com a minha vida, né, com as minhas personas, né, com os meus papéis na vida, é diretamente proporcional à qualidade com a qual eu vivo dentro de mim. Eu só consigo mudar a qualidade com a qual eu experimento o meu entorno, mudando a qualidade com a qual eu vivo dentro de mim. Porque senão eu fico naquela história inútil de ficar repetindo procedimentos que não funcionam, que é tentar mudar o fora para mudar o dentro. Isso não é possível. Isso não é possível. A qualidade, falando de um outro jeito, a qualidade frequencial, vibratória, energética, emocional, psicológica, que eu recebo da vida, ela é diretamente proporcional, né, à qualidade que eu emito. E para mudar a qualidade do que eu recebo, eu tenho que mudar a qualidade do que eu emito. E a gente cai outra vez naquela história. Que qualidade que eu emito se eu me sinto vazio, se eu me sinto sem plenitude, se eu sinto, não necessariamente racionalmente, mas no meu âmago inconsciente está a informação do não ser e do não ter, do pecador e culpado, porque é essa informação que está no inconsciente coletivo. Isso cria linhas de tensões muito grandes dentro da gente. Né? Tem gente que se mata por causa disso, porque às vezes esse vazio fica insuportável, principalmente se ele foi fomentado, aumentado, né, por coisas difíceis e ruins que eu fui vivendo ao longo da minha vida, né, que foram aumentando a potência desse meu buraco interno. Git Bond, nossa, eu falei de Theta Healing agora há pouquinho. Beijo grande para você. A Git foi a pessoa que trouxe o Theta Healing para o Brasil. E, se eu não me engano, primeiro lugar, ou dos primeiríssimos lugares que a Git deu palestra com o Gustavo e curso de Theta Healing, foi lá no Espaço Saúde, em Laranjeiras, que era o espaço que eu tinha. Posso estar enganado, mas eu acho que foi.
Então, gente, o que, que a gente faz com isso tudo? O que, que a gente faz com um software podre, com vírus, né, dando pau, com bug, né, que está tão profundamente instalado, né, no coletivo, no inconsciente do coletivo? Olha só a tarefa que a gente tem para desmontar isso. Então, acho que o primeiro passo é a gente entender o processo, é a gente saber isso. Né? Porque o que eu estou falando para vocês não fui eu que inventei. Né? Tá aí. Né? É isso, de alguma forma, né? que as espiritualidades que vieram através do Oriente, dos povos originários da África, né? Que vem através das psicologias, que vem através das filosofias orientais, ocidentais, né? Mais ou menos convergem para essa ideia de que é dentro. De que é dentro. Né? Ainda que eu tenha, ainda que exista, né, a falta psicanalítica, ainda que exista aquele fenômeno da primeira inspiração, né, que o Leonardo Orr traz tão brilhantemente no Rebirthing, ainda assim, né, ainda com uma falta mais num nível mais humano, por uma questão bioenergética ou kármica ou sistêmica, ainda assim o ser é uno. O ser é inteiro, é indivisível, é imburacável. Não tem como, seria anacrônico com a ideia de um universo que é um organismo só, que é um organismo holográfico, totalmente interagente e interdependente. Não tem lugar para a briga do bem contra o mal. Não tem lugar para Satanás. Tem lugar para obstáculo, para exercício, para prova, teste, dificuldades, para reações kármicas, de aprendizado e evolução. Aí tem lugar. E é para ter lugar mesmo. Aqui é uma escola. Né? Mas não tem lugar para crime e castigo, punição, pecado, culpa, como a gente aprendeu. Né? Isso é anacrônico a essa ideia, né, que esses povos milenares vêm trazendo para a gente, né, de uma unidade. Uma unidade não se parte. Né? Uma unidade é una, é inteira. Né? A nossa essência é uma só. Mas a nossa humanidade, que tem uma complexidade imensa, né, também, é claro, como eu falei no começo, porque o tema é o vazio, é a falta de plenitude que leva a tudo, né, de ruim, muitas vezes. Né? Esse sentimento de vazio, de falta de plenitude, ele está dentro desse paradoxo. Ele não existe, mas se eu sinto, ele existe. Não é? E a gente tem que lidar com isso. Então, gente, meditação, terapias. Estou botando no plural. Terapias. Terapia, meditação, trabalho interno, estudo. Né? Eu acho que tudo começa por entender. Né? Vamos lembrar aquela história que eu falo sempre das 4 inteligências? A gente tem uma inteligência física, corporal. A gente tem uma inteligência emocional. A gente tem uma inteligência mental, intelectual, racional. E a gente tem uma inteligência intuitiva. Então, desenvolver essas 4 inteligências, integrar essas 4 inteligências, né? Como nos ensinam tantos corpos de conhecimento que vêm desses milênios lá de trás, né? Estruturas, né? Verdadeiras estruturas de conhecimento, como vem da Índia, do Tibete, da China, por exemplo. Né? Então, eu acho que, talvez para a gente, nessa cultura ocidental, bem cartesiana e mecanicista, eu preciso entender aqui. Né? Que é isso que a gente está tentando fazer aqui, jogando essas titicas de luz no ventilador. Né? Jogando conversa dentro, compartilhando, trocando, se mutuamente ensinando e aprendendo, lendo. Né? É lindo esse tempo que a gente está vivendo, porque não tem mais secreto. Está tudo aí, o conhecimento está todo aí. Né? Os 13 graus da maçonaria eram secretos, a Kabbalah era secreta, está tudo na livraria. Né? Deve ter muito pouca coisa secreta hoje em dia. Porque uma época de conhecimento está borbulhando.
né? Principalmente essa nossa cultura cristã, judaica, greco-romana, ocidental, branca, capitalista, nossa, urge, né? Porque foi essa cultura que está destruindo o planeta, esse paradigma, né? Usuário, materialista, né? Capitalista, que está destruindo o nosso planeta. Foi esse paradigma que fez a gente ter essa atitude com a vida, né? Onde não tem sacralidade, até isso a ideia de pecado foi nocivo, né? Porque não tem uma sacralidade, para a religião vigente, não tem uma sacralidade na existência. Tem um demônio presente e convém sair daqui rápido. A minha inserção no mundo nativo é que me ensinou esse tipo de bhakti, essa devocionalidade telúrica, né? O amor pela Mãe Terra, o amor pela vida, né? Pela vida toda, pela vida concreta, tridimensional, material também, né? Aqui não é um lugar demoníaco que convém sair rápido. Aqui é um campo de prova, é uma escola, que convém passar de ano. Mas isso não tem nada a ver com negação, com demonização. Isso tem a ver com inteligência, com estudo, com se trabalhar. Só isso que vai reverter nessa nossa ignorância. Essas duas ignorâncias. Que é a ignorância de quem a gente é, ok, a gente está encarnado aqui para resolver isso, porque essa é a única questão. Eu encarnei só para isso, eu encarnei para me reapropriar de quem eu sou, na minha opinião. E eu tenho a segunda ignorância como ocidental, que eu não sei o que fazer. Quer dizer, a gente sabe, a gente agora está começando a saber. A gente está começando a saber. A gente já está, né? Vou fazer 70, eu estou há 50 anos lendo, né? Estudando e captando esses recursos, né? Para a gente ir fazendo esse trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de reeducação de formiguinha. O condicionamento é muito grande. O coletivo está dentro desse condicionamento. Então, dá morro em ponta de faca de luva, né? A gente está sendo convocado a um trabalho interno interessante e que talvez demore muitas vidas para se desconstruir, né? Se desconstruir esse ganha-perde que foi instaurado, né? Que vigora na espécie humana desde sempre. É importante esse upgrade para o ganha-ganha, né? Que Buda, Jesus, essa galera toda vem tentando fazer, né? Trazer do terceiro para o quarto chakra, como diria meu querido Paulo Murilo Rosas. A gente ainda está no terceiro chakra, a gente ainda está no ganha-perde, a gente está vislumbrando as galáxias mais longínquas do universo, a gente está olhando para o mundo subatômico, mas a gente ainda faz guerra. A gente ainda invade a terra dos outros, solta bomba, faz genocídio, é homofóbico, racista, misógino, transfóbico, xenofóbico. O mesmo ser humano que está nas galáxias, está na idade da pedra, da Idade Média, né? Emocionalmente a gente está bem mal. Civilizatoriamente também, né? É só olhar o mundo que a gente destruiu, que a gente está destruindo. Que é essa falta de sagrado, isso não é religioso. Essa falta de olhar holográfico, essa falta de olhar anímico. Né? A gente compartilha a mesma alma, a gente compartilha a mesma mente, a gente compartilha a mesma vida. É isso aí, gente. Isso aí dá um congresso, dá papo para muita, né? Muita história. A ideia aqui é só jogar conversa dentro e compartilhar com vocês. E eu queria dizer algumas coisas, lembrar para vocês, para quem chegou agora, o meu curso de chakras, que está hospedado na Hotmart, até domingo à meia-noite, tem um descontão de R$ 297 por 167 em 12 vezes, com 5 anos de acesso. Dá uma olhadinha lá, porque tem um material bacana, né? Tem uma abordagem. Eu dei a sorte de ter excelentes professores que me trouxeram um viés de pensamento assim, bem na pegada da filosofia e da psicologia. Isso é bem legal, poder ter olhado
para as culturas antigas sobre essa ótica. Isso eu queria compartilhar com vocês. Dá uma olhadinha na minha bio e entra lá. Você tem 5 anos para olhar para esse curso, bem legal. Eu falo dos chakras, tem exercício, tem um monte de coisa, tem apostila, tá? Também tem uma apostila em PDF, tá super bacana, tá? Esse mês o workshop é de xamanismo, tá bom? No dia 26 de abril, de 9 da manhã a 1 da tarde. Também vai ficar por uma semana disponível. Também vai ter promoção no curso de xamanismo, beleza? A gente vai estar sempre fazendo esse bem bolado para poder estar sempre linkando essa constelação de cursos que eu botei, que eu chamo de treinamentos para a vida, que está lá na Hotmart, tudo baratinho, tudo com 5 anos de acesso. Dá uma olhada, passei aqui pela minha bio, que você vai entrar em contato com algum desses cursos. E é isso aí, gente. Feliz de estar aqui, feliz de poder compartilhar essas maluquices todas, né? Esses achismos cósmicos da gente, porque na verdade a gente não sabe nada, né? Quer dizer, a gente sabe um pouco, né? Mas a gente sabe muito pouco. Então vamos ampliando, porque a gente está sendo convocado a um trabalho de reeducação que é muito fascinante, não é fácil e não é rápido, tá? Mas é aquela coisa, um passo depois do outro. E como dizia um ex-professor meu, a única coisa que a gente não pode fazer é não fazer, tá bom? Então, um bom final de semana para vocês, né? Quinta, sexta e fim de semana também. E a gente se encontra de novo na terça-feira que vem, dia 8 de abril, na roda de cura de alinhamento energético. Tá bom? Então vai lá na minha bio, compra o curso de chakras, conta pra mim depois se você gostou, tira a dúvida, tá? Entra em contato comigo, super bacana. Beijo grande, gente. Muito carinho pra vocês.